VBA no Excel para iniciantes. A você inscrito no canal Programador Excel VBA, o meu muito obrigado. A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Inscreva-se agora no nosso canal. No vídeo de hoje, vamos estar trabalhando com a função DateAge, ou seja, a função de adição de data. Observe a sintaxe. Ela pede o intervalo, o número e a data. A função DateAge, com a sintaxe que eu informei, vai me pedir o intervalo, o número e a data, onde o intervalo é necessário, onde a expressão de cadeia de caracteres é o intervalo de tempo que você deseja adicionar. O número é necessário, pois é uma expressão numérica que é o número de intervalos que você deseja adicionar. E a data, claro que também é necessário, pois é variante do tipo data ou literal, representando a data a qual o intervalo é adicionado. Aqui é a nossa tabelinha, onde quando eu for adicionar um ano, basicamente eu vou expressar com os 4y, certo? Quando eu for adicionar basicamente um mês, eu informo o M e o dia é representado pela letra D, certo? Então vamos ao exemplo prático. Esse é o arquivo que vamos estar exercitando esse exercício, certo? Onde na coluna A vai me carregar a data atual, na coluna B a data atual alterada, certo? Conforme eu informe a quantidade de dias, meses ou anos, vai ser informada aqui nas células aqui da coluna B a data alterada, e aqui vai na coluna C vai me aparecer a descrição do que foi alterado, certo? Então vamos lá. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu project não esteja aparecendo, você clica na guia Exibir, Project Explorer. Observe que eu tenho aqui o Userform 2, certo? Vou dar um duplo clique nele. E esse é o nosso Userform. Vou clicar com o botão direito sobre ele, Propriedades. Aqui eu tenho o nosso text box. Aqui eu vou chamá-lo de txt underline data. Aqui eu tenho o meu txt, vou chamar ele de critério. E aqui temos o nosso btn underline pesquisar. Vou fechar aqui a janela das propriedades. Vou executar aqui. Nada vai acontecer porque não tem nenhuma codificação por trás dele ainda. Mas qual é a ideia? A ideia aqui é que já vai carregar a data atual do sistema. Aqui eu vou informar a quantidade de dias, meses ou anos que eu queira alterar, certo? Eu vou informar um número qualquer. E dentro da condição, ele vai alterar o dia, o mês e o ano correspondente à programação que a gente fizer aqui, certo? Então vamos lá, vou fechar aqui esse form, vou clicar em Visual Basic, Userform 2 e vou dar um duplo clique aqui no nosso Userform. Observe que me carregou o evento Initialize, vou mudar para o evento, carregou o evento Click, vou mudar para o Initialize, ou seja, vou querer que execute uma rotina a partir do momento que o form é inicializado. Lembra que o nosso text box foi renomeado para data, então é mi.txt data ponto text. E eu vou querer o que? Vou querer que quando eu inicialize esse objeto receba o que? O format, ou seja, vou formatar com a data atual do sistema. Então eu utilizo o nosso null, só que o null ele traz por padrão a data e a hora. Só que eu vou querer que seja formatado apenas para dia, mês e ano. Fecho aspas duplas e fecho meu parênteses. Se eu executar agora, observe já é minha carregada aqui a data atual do sistema. Estou gravando no dia 26/12/2017. Aqui por padrão sempre vai carregar 0. Aqui eu vou informar a quantidade que eu quero que seja alterada aqui, certo? Então vamos fazer agora a codificação para o pesquisar. Vou pressionar Alt F11. Vou apagar aqui o evento Userform Click, certo? Posso também vir aqui, observe, e localizei o nosso btn pesquisar. E automaticamente já me apareceu o seu principal evento, que é o evento Click. Então é a mesma coisa de eu ir lá e dar um duplo clique no objeto, certo? Como aqui eu tenho poucos objetos, ficou mais fácil localizar ele por aqui. Então por isso que eu fui dessa forma.
E qual é a ideia aqui? Vou arrastar aqui para o lado e observe o seguinte. Vou dar só um espaçamento. Na minha coluna A, eu vou querer que carregue sempre a data atual. Na coluna B, a data alterada, onde eu vou inserir algum valor naquele TXT critério. E ele vai mudar esse valor nessa coluna, certo? Vai inserir aqui a data alterada, correspondente ao valor que eu informei. E na descrição ele vai me descrever o que foi que eu alterei. Então vamos lá. Só para garantir, eu vou selecionar minha Sheets. Como é o nome dela, ela ainda está com o nome padrão. Plan 1. Ponto. Aqui eu posso usar tanto select como activate. Como é um exemplo simples, eu vou usar o select, certo? Pois não vai consumir tanta memória aqui nessa execução. Antes de tudo, vou declarar aqui duas variáveis de critério as string e vou declarar uma variável chamada de dt as date, ou seja, uma variável dt do tipo data e uma variável critério do tipo string, certo? E vou atribuir valores a essas variáveis. A minha variável critério vai receber o valor que estiver no nosso mi.txt critério. E a nossa variável dt vai receber o valor que estiver no nosso mi.txt data, certo? Então, estou atribuindo o valor que vou estar inserindo no txt critério a nossa variável critério. E o valor que estiver na nossa txt data vai estar sendo armazenado na variável dt, certo? Depois de selecionado aqui a nossa plan 1, eu vou estar executando algumas rotinas. No caso, eu vou utilizar o nosso range para pegar o intervalo. E eu vou dizer o quê? Que no nosso range, certo? Na célula A2, aspas duplas e fecho aspas duplas, ponto cells, ou seja, nas células de A2, eu vou inserir o quê? O nosso mi.txt data. Eu vou utilizar esse comando tanto para A2 como para A3 e A4, certo? Vamos fazer aqui de um jeito bem simples para vocês compreenderem. Então, o valor que estiver carregando na minha txt data vai estar sendo inserido na A2, A3 e A4. No caso, vocês lembram que eu vou alterar ela, certo? Como eu vou alterar ela, não posso então jogar simplesmente esse valor aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vou estar formatando ela. Utilizar o nosso format. Na realidade, não vou jogar o nosso txt data. Vou jogar a data do sistema. Porque o nosso txt data vai ser alterado conforme a quantidade que eu informo no nosso txt critério, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido aí. No caso, eu vou informar a data do sistema. Pois nesse caso eu não vou estar alterando ela. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Só apagar o espaçamento. Então na célula A2, A3 e A4 vai estar inserindo a data atual do sistema. Na célula B2, B3, B4 é onde vai acontecer a mágica, certo? Então eu vou dizer o quê? Que nosso range B2, aspas duplas, fecho parênteses, ponto cells. Vou só apagar um pouquinho aqui o espaçamento. E vou atribuir ele o quê? Vou atribuir a nossa date age, ou seja, a nossa data adicionada. Então, date age. Lembra que ele me pergunta, ó, qual é o intervalo, certo? O nosso intervalo aqui, no caso, eu vou querer que na primeira célula, na B2, seja mudado o ano, certo? Então, para mudar o ano, eu tenho que me expressar entre aspas duplas
vou informar 4Y, pois vou estar informando a data com 4 dígitos, certo? Depois disso, vou informar o nosso critério. Ele me pergunta qual é o número que eu vou informar. No caso, vai ser o nosso critério. Quem é o nosso critério? O nosso TXT critério, certo? Então, aqui eu estou usando a nossa variável. E ele me pergunta qual é a data. A data é o nosso DT. E agora eu fecho o meu parênteses. Então, só para vocês entenderem. Aqui, basicamente, aqui é o ano, certo? Expresso por 4 dígitos. Aqui é o nosso critério, que representa aqui o nosso TXT critério, onde eu vou estar informando os números que eu vou querer que aumente sobre o ano, certo? E o DT é a data. Então, esse valor aqui vai estar sendo somado à nossa data. E ele vai somar a quê? Ao dia, ao mês ou ao ano? No caso, vai somar ao ano. Por quê? Porque eu estou utilizando aqui o intervalo de anos, certo? Estou representando o ano aqui. Agora eu vou copiar este comando e eu vou colar aqui e colar aqui novamente. Vou alterar agora para B3 e aqui para B4. E aqui eu vou querer que ele altere o mês, certo? E o mês basta eu colocar o M. E no caso aqui eu vou querer que ele altere o dia desta data aqui, certo? Então espero que vocês tenham compreendido. Aqui eu estou alterando o ano porque eu estou representando os 4 dígitos aqui, utilizando a letra Y. Aqui no caso eu estou alterando o mês desta data aqui. Essa data aqui está neste objeto aqui, ó. Que lembra que ele vai carregar a data atual do sistema. E o dia é a mesma coisa. Eu estou alterando o dia desta data, porque eu estou utilizando o nosso Dzinho, certo? E para que fique visualmente aqui, eu vou informar aqui na célula C2, C3 e C4, o que está sendo alterado. Então, como é que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou copiar este comando aqui, vou colar e vou colocar aqui C2. Que eu vou querer que forme na célula C2. E aqui eu vou escrever um texto. Vou dizer o que? Adicionado. Ou adicionados, no plural. Não sei quantos dias, meses e anos vai ser alterado. Concatenado com... Aqui eu dou o espaçamento para não ficar concatenado com a informação, certo? Concatenado com o nossa variável critério. E vou dar uma concatenação novamente. Vou concatenar novamente com aspas duplas. Dou um espaçamento para não concatenar junto com a nossa variável. Coloco o ano ou anos, certo? Porque eu não sei se eu vou inserir mais de um ano ou se é apenas um. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Estou adicionando ao critério. Por exemplo, se eu informei um ano a mais, então adicionado um ano. Se eu informei mais de 2, adicionados 2 anos, certo? E aqui do lado vai estar a data alterada. E aqui a data atual. Então vai ficar visualmente que eu adicionei quantos anos foi adicionado. Então basicamente eu vou copiar este mesmo comando. Vou colar. E vou colar aqui novamente. Vou alterar aqui para C3 e aqui para C4. E aqui, no caso, ao invés de ano, vou informar mês. E aqui, dia, certo? Então vamos executar agora para ver como é que ficou. Primeiro eu vou só salvar. Eu posso executar utilizando aqui o nosso botãozinho verde, mas eu vou executar direto chamando pelo nosso próprio formulário. Então observe. No caso, eu vou querer alterar 5, certo? Ou seja, na célula B2 vai ser acrescentado 5 anos a essa data. Na célula B3 vai ser inserido 5 meses a essa data. E na célula C4 vai ser inserido 5 dias a esta data. Como é que o VBA vai entender? Justamente pelaquela expressão que eu informei, certo? Coloquei 4Y representando o ano, um M representando o mês e o D representando o dia. Vou executar e observe o que aconteceu aqui, ó. Aqui é a nossa data atual, é a mesma para todas as células, porém, olha a data alterada. Eu inseri 5 anos sobre 2017, ou seja, me carregou aqui 2022.
inseri 5 meses a dezembro, ou seja, me trouxe o mês de maio de 2018, claro. Inseri 5 dias a data do dia 26/12, ou seja, me trouxe o dia 31/12. E observe aqui o texto: adicionado 5 dias, adicionado 5 meses, adicionado 5 anos. Se eu vier aqui alterar para 10, observe, mudou agora o ano para 2027, o mês agora para outubro, né? Mês 10, e aqui mudou para o dia 5 de janeiro de 2018. Foi alterado 10 dias. Então veja que o código é bem simples, certo? Então o intuito desse vídeo foi mais para mostrar como é que funciona essa função date wait, certo? Que a gente pode implementar em programações futuras. Espero que você possa ter gostado. Até a próxima. Falou!